do Reino de Chovais. Jornal Correio da Manhã. Meus amigos, é hora de falar de saúde, sexta-feira com saúde, né? Porque final de semana chegou e conosco o médico Dr. Danilo Ramalho, nosso convidado do dia, para falarmos sobre saúde, tema sempre relevante, porque ele é endocrinologista, nutrólogo, atende em Guarabira, na sua clínica. Nós convidamos você para conhecer a Clean, para você conhecer a estrutura. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer e vamos reforçar muito mais por trás da Catedral Guarabira. Doutor Danilo, bom dia, satisfação recebê-lo e mais um encontro aqui na Rádio Guarabira FM. Bom dia, Rafael, bom dia a todos que fazem a Guarabira FM e bom dia aos ouvintes, né? Para nós é sempre uma satisfação estar aqui, me sinto em paz, né? E estamos aqui bem dispostos a contribuir com a população, com os ouvintes, em termos de saúde e qualidade de vida, Rafael. Olha, nós propomos um tema para o Dr. Danilo em relação ao que tem acontecido muito recentemente, né? Algumas notícias nesse mês de setembro chamaram a atenção em relação a infarto, as pessoas tendo doenças cardiovasculares, doenças do coração, e infelizmente alguns óbitos de pessoas conhecidas, independentemente da idade, né? Tem acontecido. Mais jovens, pessoas mais maduras, mas tem acontecido. E nós estamos preocupados, doutor Danilo, principalmente porque as pessoas não estão correlacionando diabetes com os problemas do coração. Como diabetes é essa doença que vai lá, silenciosa, caladinha, mas está agindo. Vamos explicar qual é a relação que tem diabetes com o coração. Isso aí é bem importante que as pessoas saibam, Rafael, porque realmente é um processo silencioso. Primeiro que o diabetes, ele, diferentemente de um tempo atrás, vamos colocar aqui 10 anos atrás, 20 anos, a gente tinha a ideia que o diabetes acometia pessoas de mais idade, geralmente ali após os 50 anos de idade. Só que hoje, cada dia mais, a gente vê o diabetes alcançando pessoas mais jovens, de 20, de 30 anos. Isso daí, por que isso acontece? Isso tem um fator lógico. As pessoas têm muito acesso a comidas de alta caloria, que são de alto índice glicêmico. Os refrigerantes estão aí, os fast foods. E por esse motivo, e outra coisa, o sedentarismo, a pessoa não pratica atividades físicas, o nível de estresse é alto. Então, quando a gente soma esses fatores, há uma alta incidência, uma maior probabilidade das pessoas realmente desenvolverem o diabetes. Então, por esse motivo, a gente faz aqui um chamamento aos cuidados que as pessoas precisam ter com sua saúde. Né? Aquela pessoa que quiser, na verdade, ter qualidade de vida, que quiser ter saúde, estar bem, com força muscular, com a memória boa, capaz de ver seus filhos crescerem, ver seus netos casarem, então ela precisa se cuidar agora. E qual a relação que o diabetes tem com as doenças cardiovasculares? É uma relação muito estreita, elas são amigas, são irmãs, porque o diabetes é uma doença inflamatória sistêmica. O diabetes, Rafael, ela inflama por dentro dos vasos sanguíneos. Essa inflamação dentro dos vasos sanguíneos vai levar o colesterol a ter uma atuação até amiga. O colesterol tenta ajudar. Então, para ser bem didático, imaginem que uma coisa que acontece muito na casa da gente, não tem aquela parte da casa que está mais úmida, a parede, e o reboco cai? Pronto. Quando o reboco cai, a gente não vai lá, pede a um pedreiro amigo, até mesmo a gente em casa mesmo, vai lá e quebra um pouquinho do reboco e joga o cimento para tapar o buraco. O colesterol é isso, ele vai tentar tapar o buraco. Só que ele tenta tapar e vai jogando camadas ali em cima, ao ponto que vai obstruindo o vaso. Então chega um momento que aquele vaso, ele pode ter a obstrução parcial, que chega a comprometer as coronárias, que são as artérias que levam sangue para o próprio coração, né? Ou então em qualquer parte do corpo. Essa obstrução, Rafael, ela não acontece só nas coronárias, não. Ela pode acontecer na perna. Por isso que o diabético tem mais amputação, porque ele tem uma coisa chamada DAP, doença arterial periférica, que acontece não só nas pernas, pode acontecer nas ilíacas,
pode acontecer na aorta descendente abdominal, que é uma artéria bem calibrosa. Pode acontecer no cérebro, aí o problema já não é um infarto, é um AVC. Então veja como que, não é? O diabetes tem essas relações aí com essas doenças. O diabetes aumenta a chance de a pessoa desenvolver hipertensão arterial, doença renal, retinopatia diabética. Então, assim, são muitas coisas. Sem falar das doenças neurodegenerativas. Mas em relação às doenças cardiovasculares, uma pessoa que tem diabetes, ela tem chance muito maior do que uma pessoa que não tem diabetes de ter um infarto ou um AVC. A verdade é essa. Tá dado esse recado, vamos cuidar. Agora, doutor Danilo, como é que a gente faz esse monitoramento para acompanhar o índice glicêmico, né? Ver se diabetes está ok, está tranquilo, vamos passar esses padrões. E o que é que o senhor diria para uma pessoa que nunca fez, está numa idade que nunca fez um check-up, nunca fez o exame, nem um hemograma, por exemplo, e fica agora ouvindo a programação e com medo. Será que eu estou bem? Como é que eu faço? Como é que eu vou verificar isso? Tá, existem alguns pontos que podem ser avaliados. Primeiro, saber se na família tem alguém que já tem diabetes, que o fator genético é um fator de risco, né? Eu diria, talvez muitos médicos discordem de mim, eu diria que esse não é o ponto mais relevante, a genética. Mas como que não, doutor, que a genética não é? Porque a gente tem condições de modificar, de melhorar a nossa qualidade genética com o estilo de vida. Então é possível você melhorar a sua qualidade genética, praticando atividade física, enfim, se alimentando melhor. Mas muitas pessoas, Rafael, já estão diabéticas e não sabem. Elas não sabem. Não é? E às vezes até por ter menos idade, por ter 30 anos, por exemplo, os sintomas são mínimos ali, elas vão relevando, porque não fizeram o exame. Os exames comuns que a gente pede para avaliar um diabetes, pelo menos os que eu peço, são a glicemia de jejum, que é o mais comum, a hemoglobina glicada, o peptídeo C. Algumas vezes eu peço um exame chamado frutosamina. Cada exame desse, e o peptídeo C é um exame que ele diz se o pâncreas produz ou não a insulina. Então um indivíduo que está com o peptídeo C muito baixo, a chance é que o pâncreas dele entrou em exaustão. Já produziu tanta, mas produziu tanta, por se alimentar de forma errada, que ele bateu o motor. Entendeu? Bateu o motor. Então aí está produzindo bem pouquinho. Então, outra coisa, claro que tem o médico pedindo os exames, mas para o médico pedir os exames, o paciente precisa ir ao médico para ele solicitar esses exames. E outra coisa são os sintomas que a pessoa pode ter e ela está passando despercebido. Por exemplo, a pessoa acordar de noite 2, 3 vezes para ir ao banheiro, tá? Isso pode ser um indício de diabetes. A pessoa sentir formigamento nos pés, nas mãos, a boca seca demais, uma vontade exagerada de beber água, a visão turva, entendeu? Turvação visual. Então esses são sintomas que podem indicar diabetes, fora a fraqueza muscular, indisposição, não é? Apatia, não é? Baixa libido no homem ou na mulher. Então são elementos que podem cursar com diabetes. Interessante. Um outro caso, doutor Danilo, que às vezes chega, tem pessoas que dizem, olha, eu comecei um tratamento, já estou com medicação, estou acompanhado pelo endócrino, mas ela está tendo o inverso, ou seja, uma baixa, e aí eu queria que o senhor falasse esses extremos, né? A gente precisa cuidar para ela não ficar muito alta, mas a gente também, como pressão, não pode também ser baixa demais, porque aí a pessoa também vai passar mal e vai ter dificuldades. É bom a gente explicar também esses dois extremos, porque tem muita gente que se restringe muito e às vezes está numa medicação muito alta, né, intensa demais, aí não volta lá, não reavalia e está tendo a baixa, que é também muito prejudicial. E tem gente que relata, doutor Danilo, assim, mal-estar mesmo, passa mal, tem que ir para o hospital. Sim, aí nesse caso é a hipoglicemia, é a baixa da glicose que de uma forma aguda, ela é bem preocupante. A hipoglicemia pode levar ao coma hipoglicêmico. Então a pessoa pode até entrar em coma. Com uma pessoa com hipoglicemia, Rafael, os sintomas iniciais, ela fica querendo desfalecer. Ela pode suar frio, ela começa a apresentar tremores, até o ponto de chegar a desmaiar, porque a glicemia está muito baixa. Então eu diria que uma hipoglicemia ela é mais preocupante
do que uma hiperglicemia, do que o diabetes alto demais. O diabetes alto demais, você pode até passar mal, mas você não vai desmaiar, você não vai entrar em coma. Dificilmente isso acontece. Só se tiver uma coisa assim, muito absurda, né? Mas uma hipoglicemia, ela pode acontecer por vários motivos. Ela pode acontecer porque a pessoa não está se alimentando adequadamente, está tomando remédio direitinho ali e não está se alimentando adequadamente. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a alimentação do diabetes. Outra coisa é a molécula que o médico escolhe para prescrever. Existem vários tipos de moléculas com classes terapêuticas diferentes. Por exemplo, tem uma chamada de secretagogo. O secretagogo ele vai aumentar a produção de insulina. Então ele vai aumentar a secreção de insulina. Por exemplo, a glimepirida, a glibenclamida são secretagogos. Existem outras moléculas que elas só mandam a pessoa produzir a insulina na hora que a pessoa tem a demanda pela insulina. Por exemplo, a pessoa vai tomar café da manhã, começou a tomar, então o organismo entende que ali é o momento de produzir insulina e o remédio é como se fosse um sensor. Naquela hora, ele vai aumentar a produção de insulina. Parou o estímulo, ele para de produzir insulina, ou então ele diminui a produção. Então, e tem moléculas que são glicosúricas, por exemplo, então aumenta a excreção da glicemia pela urina. Entendeu? Já tem outros que são sensibilizadores periféricos da insulina. Então, ele aumenta a utilização da insulina. Então veja que para tratar um diabetes não é aquela coisa cara crachá, não. Se o médico não compreender esses detalhes, a realidade do paciente e a que molécula ele precisa se adequar, então o tratamento do diabetes pode levar às hipoglicemias, pode levar a um mau controle, você pode passar uma molécula que o paciente não corresponda, entendeu? E aí o tratamento não é eficaz. Eu costumo, Rafael, fazer essa triagem. O tempo, a experiência vai moldando a gente e vai fazendo a gente, até em olhar para o paciente, na conversa, alguma coisa que ele diz, a gente já entende que molécula pode ser melhor para ele, entendeu? Claro que avaliando também os exames laboratoriais, mas eu costumo tratar o diabetes também com vitaminas. É uma coisa assim extraordinária. É coisa que eu fico até impressionado às vezes. Chega paciente em cadeira de roda, paciente com bengala, que não está nem tendo mais força para se levantar da cadeira. Quando a gente faz as vitaminas e combina o tratamento adequado, ele já volta andando, já volta sem a bengala, e a gente se alegra muito na hora da consulta, entendeu? Então, assim, são esses detalhes que fazem a diferença na hora de tomar decisões, não é? E aí, para ser bem sincero, eu gosto de ter aquela conversa franca com o paciente. O paciente que às vezes vai pensando que vai levar um carão do médico. Mas, sinceramente, eu olho para um senhor de idade, eu fico pensando que ele pode ter a idade de ser meu pai ou meu avô. E aí a gente leva a coisa numa conversa bem agradável, bem tranquila, que isso fica mais fácil de criar uma consciência nele, para ele poder aderir ao tratamento. E tem muito efeito isso, Rafael, é muito bom. Aproveitar, Rafael, interrompendo, até agradecer ao doutor Danilo. Ele falou na última entrevista, eu estive no momento que o senhor falava, dando os conselhos, eu fiz um pensamento para mim, uma reflexão própria. Olha, tem que começar a cuidar da minha saúde. Já comecei a fazer uma redução, por exemplo, na hora do jantar, Rafael. Na hora do jantar era quase um pacote de cuscuz que ia antes de dormir 10 horas da noite. Já estou reduzindo aos poucos, preferindo mais comer uma fruta, algo do tipo. Mas aí, doutor Danilo, agradecer o senhor, os conselhos, que agora estou me sentindo muito melhor, porque apesar de ter apenas 29 anos de idade, mas eu já estava me sentindo muito cansado. No outro dia acordava mal-humorado, era tanta coisa que a gente mal consegue explicar. Mas aí o senhor falando também sobre essa questão da idade, eu tenho um amigo que ele já tem uma idade já avançada, mas aí ele sempre tem aquela desculpa. Não, cuidar da diabetes, cuidar da alimentação é sempre muito caro, Rafael. Você já ouviu já essa situação? Não, é muito caro cuidar, é muito caro estar se cuidando. Realmente é muito caro cuidar da alimentação para que possa estar tendo aí uma qualidade de vida melhor, mesmo sendo diabético, doutor Danilo? Vou esperar o doutor Danilo falar para eu dar minha opinião sobre essa questão de preço e valor. Preço e valor. Mas às vezes a pessoa realmente não tem. Não, tudo bem, eu vou esperar ele falar. Essa é a impressão que a maioria das pessoas tem. Na verdade, se a pessoa fosse colocar na ponta do papel, talvez saia até mais barato. Sai até mais barato, porque você vai... É coisa que tem na feira, simples, é coisa que tem no supermercado, coisa mais simples.
É só você reduzir a ingestão de carboidrato. Se você diminuir a compra de 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros por semana, você já vai ter dinheiro para comprar umas verduras melhor e vai comprar mais em conta. Então, se for para a ponta do lápis, e se você for colocar o dinheiro que você gastaria com remédio, por estar descompensado e estar fraco, e se você for colocar em conta também a qualidade de vida que você leva de estar mal ou de estar bem, sai muito mais barato. Isso é uma questão que está no inconsciente das pessoas e elas acreditam que ter essa diferencial na alimentação é mais caro, e não é. A verdade é essa. Tá vendo aí, Rodrigo? E outra coisa, doutor Danilo, eu estava pensando, Rodrigo, falando preço e valor. Tem alguns valores que são inegociáveis, né? A saúde, por exemplo, um valor, um bem que a gente não pode negociar. E se você analisar uma pessoa dependente de insulina, né? Uma aplicação diária, 2, enfim, cada caso é desgastante, porque de alguma forma todos os dias tem aquele compromisso de uma aplicação insulínica. É uma coisa que você viaja e tem que levar, você tem que, às vezes tem gente que não consegue fazer auto-aplicação, aí tem que ter uma pessoa da casa, uma pessoa da família ou alguém de fora, é uma dependência. E isso tudo é um valor muito grande quando você está livre. E o senhor falava de feira, a gente tem uma cidade, uma região aqui muito agrícola, né? Agricultura familiar, o que facilita ainda mais, muito mais do que cidades grandes. Então aqui a gente tem acesso a alimentos da roça, alimentos diretamente do sítio, verduras, frutas, legumes, que são saudáveis, orgânicas, que você encontra aqui e com certeza é muito mais barato. O grande problema, doutor Danilo, também é que a gente tem uma relação muito ruim com a comida, né? A gente enxerga a comida como fonte de prazer, a gente enxerga a comida como a solução de tudo. Aliás, a gente foi até criado numa cultura de quem é mais forte, quem come mais, né? Quantidade e não qualidade. Essa relação, infelizmente, é uma cultura que a gente precisa mudar, né? Sim, e inclusive, Rafael, nesse sentido aí, a comida é um gatilho para muitas pessoas, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, pelo fato de estarem estressadas, elas vão recorrer à comida. A comida, especialmente o açúcar, ele funciona como uma droga no nosso cérebro. É tanto que tem gente que toma Coca-Cola e ela tem o gatilho da Coca-Cola em várias situações, entendeu? Pode ser gatilho temporal, gatilho de horário, por exemplo. Gatilho visual, ela passou e viu, dá vontade de tomar. Ou então quando chega aquela hora certinha ali que ela está acostumada a tomar, o cérebro já pede. Então funciona igual um crack, uma cocaína, entendeu? Então se a pessoa não tiver ideia disso daí, não tentar se libertar, são decisões, é exercício mental, entendeu? Então o cara tem que ter decisões na vida. Se o cara não tiver decisão para isso, ele vai ter decisão mais para quê na vida dele? Para dar um conselho para o filho, para resolver sua vida na família, para levar, para ser a pedra de arrimo ali da família. Então o homem, especialmente o homem, eu digo isso sem uma visão machista. Eu estou dizendo aqui para o homem como o chefe da casa. Ele tem que ser o cabeça nesses exemplos para que ele conduza bem a sua família, os seus filhos, arrastando pelo exemplo, entendeu? E é possível todo mundo mudar. Eu digo que aquela pessoa que está na pior situação, que está obesa, que está diabética, a palavra não é nunca de uma crítica a ela. É de assim, a palavra que eu deixo é que você pode começar agora, você pode mudar a sua realidade a partir de agora. Agora tem que ter uma decisão, e essa decisão é sua. A gente pode ajudar, não é? É como o Rodrigo falou aqui. Eu lembro do dia que a gente estava aqui, e aí a gente estava até brincando, né, aqui. Rodrigo, eu vou fazer. Eu digo, eu acredito que você pode fazer. Os meninos ficaram brincando com você aqui, mas eu direcionei a palavra pro coração. Eu direcionei pro coração. Eu digo, você consegue. Aí da outra vez que eu vim, aí você disse, doutor, eu tentei, mas eu não consegui. Aí eu disse, mas você consegue. Aí quando foi hoje, eu tive uma resposta positiva. Doutor, eu perdi 4 quilos. Foi 4? Foi 5? 4 quilos. Olha aí. Consegue ou não consegue? Consegue. Agora o cara tem que ter renovação de pensamento e renovação de mentalidade. Porque se o cara. Só reduzir, não foi uma coisa. Não foi nenhum grande sacrifício. Não, só reduzir um pouco. E aproveitando, agora, doutor, eu gosto das consultas do doutor Danilo. Quem chega aqui, a gente faz a consulta aqui, vai conversando. Essa semana eu tava muito cansado, aí prova, trabalho e tudo mais, período eleitoral. Aí o senhor falando, não, você tá estressado, vai tudo na comida.
Aí quer dizer, eu tenho essa noção, dizer, noção não, eu acho que é até errado. Aquele pensamento de dizer, não, eu vou comer mais açúcar, consumir mais produtos com açúcar, porque aí vou compensar, o açúcar vai virar energia. Isso serve dessa forma também um pensamento errado, que o que a gente pode fazer para produzir mais energia, doutor? Isso é uma armadilha. Ah, meu Deus do céu. Isso é uma armadilha do cérebro. Isso é uma armadilha do cérebro. Quando você, por exemplo, se você tá estressado ali, vai comer um chocolate, ou vai começar a comer um bolo bem recheado com açúcar ali, vai te dar uma energia de uns 10 minutos a 20 minutos. Depois a bateria descarrega e o cara entra na... A bateria descarrega. É por isso que você fica recorrente. Você come, dá aquela sensação de bem-estar, porque não é só a questão do açúcar, da energia, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, aumenta a noradrenalina, quando você come uma coisa que você gosta, com açúcar. E o que é que os antidepressivos fazem? Fazem isso. Então ele tem o efeito de um antidepressivo, ou seja, de uma droga. Da mesma forma, a cocaína, o crack, aumenta a dopamina, a serotonina. Então, aí depois o cara entra na fase de depressão. Entendeu? Em depressão que eu estou dizendo assim, não é que o cara esteja em depressão, mas depressão do neurológico. Aí o cérebro vai dizer, rapaz, eu vou comer mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho. Aí só mais um pouquinho, aí lá vai. Aí o cara entra no ciclo vicioso, pô. Então o cara não consegue sair disso, entendeu? Porque o ruim é quando o pico, né, doutor Danilo? Esse pico, ele desce muito abruptamente, né? E aí você tem que ingerir de novo para ter aquela satisfação de novo. E aí faz o pico glicêmico, aí o organismo dá uma relaxada ali, né? Aí daqui a pouco o cara vai caindo. Aí vem a necessidade de novo, entendeu? Aí novamente. E tem um trocadilho que eu achei interessante, que eu vi Lai Ribeiro falando, que eu gosto muito do Lai Ribeiro. Isso. Ele disse assim, ó, picou, glicou. O que é que picou, glicou? Que toda vez que você faz um pico de glicemia, você glica estruturas do organismo. Por que tem esse exame, hemoglobina glicada? Porque glicou é hemoglobina é uma proteína. Do jeito que glica a hemoglobina, glica várias proteínas do corpo. É por isso que o cara cega, o diabético pode cegar, é por isso que pode afetar o rim dele, pode dar problema nas coronárias, porque glicou, entendeu? Então, mesmo um indivíduo que não tem diabetes, que ele come muito açúcar, ele está glicando o organismo dele. Rutinho do Varejão dos Calçados, dizendo muito bom profissional, grande ser humano, doutor Danilo Ramalho, e trabalho com amor aos pacientes. E dizendo aqui que Rodrigo está convidado para comer picanha. Mas, bom, o churrasquinho, não é, doutor Danilo, não é o problema, não é o problema. Porque, aliás, a vida ela pode seguir. Pode seguir, agora você tem que ter um equilíbrio, né? Mas o Martim aqui tá falando, não, é porque quanto mais gorda a picanha, melhor. É ruim, né, a parte gordurosa. É melhor comer só a carnezinha? Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, o equilíbrio é bom em tudo. Não tem problema você comer uma picanha mais gorda, não tem problema não, sinceramente. Só o problema é você comer isso a semana inteira, direto, entendeu? E vou te dizer uma coisa, o pessoal se preocupa demais com colesterol. O problema que eu pego no consultório, Rafael, o pessoal chega, mas meu colesterol, o colesterol passou um pouquinho ali do valor de referência. Já tá agoniado, né? Aí a pessoa fica preocupada, meu colesterol tá alto, doutor, não sei o que, tem que passar um remédio. Eu digo, não precisa tomar o remédio de colesterol desse nível aqui. E eu pego demais, Rafael. Então o colesterol, pense na farinha de trigo como uma matéria-prima para fazer o pão. E o colesterol é a matéria-prima para fazer a testosterona, o cortisol, a vitamina D vem do colesterol. Então, se você baixa o colesterol demais, você vai estar diminuindo os hormônios que são importantes para o organismo. E a vitamina D, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes eu pego um indivíduo que está com colesterol um pouquinho mais alto, aí eu vou olhar as frações do colesterol. Ele tem um HDL excelente. Então, é um cara que jamais precisaria usar estatina, por exemplo. Que baixa a massa muscular, que diminui a coenzima Q10, que é um nutriente que a gente precisa muito. Então tem que ter cuidado, né? Aqui eu pego os pacientes tomando remédio de colesterol que não precisava. Aí eu vou lá explicar, a gente vai tentar ajustar. Insulina, Rafael, que você falou. É importante. Tem paciente que está tomando insulina, que eu digo, meu Deus, por que esse paciente está tomando insulina? Não precisava, eu peço os exames, ele tem um peptídeo C legal. Aquilo ali poderia ser substituído por uma medicação via oral. Eu já fiz vários, o pessoal vê muito pra mim, quando um diz pro outro assim, o doutor me tirou da insulina. Aí foi mesmo.
Vou lá. Foi, vou lá. Aí pronto, aí a gente avalia se dá pra tirar o tiro. Eu já fiz vários, mais de centenas, sei lá. Eu tenho mais de 5 mil pacientes cadastrados. Eu não sei nem quantos eu já tirei da insulina. E o pessoal vivendo melhor. Agora tem casos que você tem que entrar com a insulina, né? Então tem casos que ela é importante, né? E doutor, e tem aquela insulina já de estimação, né? Tem gente que está muitos anos, e não reavalia. Aquilo vai virando a rotina e a pessoa vai tomando. É importante que periodicamente seja reavaliada. É importante Sim. até ouvir a voz de outro especialista, porque às vezes aquilo está tão Sim, claro. cristalizado, né? Eu já peguei paciente, Rafael, tomando doses absurdas de insulina, tomando mais de 100 unidades por dia de insulina, que é uma coisa assim, absurda. E a glicemia dela era 400, 500, não era insulina. A insulina não estava resolvendo, entendeu? E quando a gente tirou ela da insulina, a vida dela melhorou muito. A gente substituiu por um comprimido, melhorou em qualidade de vida, porque não precisava ficar se furando, entendeu? E melhorou porque a glicemia dela baixou mais. Então a gente avaliou outros pontos. A insulina é obesogênica, então é muito comum de uma pessoa começar a usar insulina e ganhar muito peso. É tanto que aquelas pessoas que estão com diabetes bem brabo mesmo, que elas começam a emagrecer, que fica um palito assim, quando a gente começa a insulina, ela começa a ganhar uma carnezinha, entendeu? Isso é bom. Mas aquelas pessoas que já estão com sua composição corporal num peso razoável, ou até já estão acima do peso, que começa a insulina, aí o negócio começa a piorar, entendeu? O ouvinte escreveu aqui. Bom dia, doutor Danilo. Rafael, gostaria de saber com ele. Eu fiz um exame de sódio. Meu sódio deu 137. Eu trato com nefrologista em João Pessoa. Ele falou que meu sódio está baixo. Passou para tomar bicarbonato de sódio. Só que eu estou tomando e não estou me sentindo muito bem. Eu devo fazer o que, doutor Danilo? É o que ele está perguntando aqui sobre isso. Bem, o sódio dele tá no valor aí razoável. 137 não é ruim não, sabe? Eu diria que a conduta aí era expectante, ou seja, não fazer nada. Manter do jeito que tá, não é? O bicarbonato de sódio, ele pode ser bom em várias situações. O problema é que o bicarbonato de sódio, ele é alcalinizante, ou seja, ele é uma base. Quando você toma ele tira a acidez do estômago. E aí a gente precisa dessa acidez para fazer a digestão. Talvez ele esteja passando mal por causa disso, não é? Então, assim, o que eu recomendaria era usar o sal na comida de forma normal. Hoje, Rafael, não se recomenda fazer comida sem sal de jeito nenhum. Olha aí, é outra informação nova, viu, Pajé? Não. Outra informação importante sobre sal, porque tem gente que tá zerado, né? Não precisa. É comer com o sal ali de uma forma normal, moderada, entendeu? Que pode até ter comida hipossódica, ou seja, com baixo teor de sal, mas zero sal não, entendeu? Eu pego muito paciente assim, se você não tiver os níveis de sódio no organismo normais, você vai ficar apático, indisposto, vai ficar lento, a memória fica lenta, os movimentos do corpo, você vai pegar um objeto, vai pegar lento. O sódio participa de muitas coisas, ele participa da contração muscular, ele participa das sinapses neurológicas. Então, zerar não é legal. Não é legal. Às vezes você o sal comum. O sal de modo geral, né? Não, é porque o pessoal fala o sal do Himalaia, né? O rosinha, é um sal orgânico e tal. Ele teoricamente seria melhor. Só que a legislação brasileira, ela há muito tempo já, a gente tem que ter o sal iodado. Porque antigamente as pessoas tinham muito problema de tireoide, Martins. Então, por esse motivo, uma medida de saúde extraordinária foi que eles mandaram iodar o sal. Então o sal que a gente come tem um teor de iodo que evita problemas da tireoide, entendeu? Então se o indivíduo vai comer o sal do Himalaia, que não é iodado, por exemplo, ele já está começando a iodar o sal do Himalaia, ou o sal orgânico. Por quê? Porque sabe que pode dar problema na tireoide se a pessoa não ingerir essa quantidade de iodo que é necessária. Então o problema, me parece, doutor Danilo, não é o sal em si, né? Não. O hipertenso, ele joga toda essa culpa no sal. O sal, cara? O próprio, às vezes tem até profissionais, né, que fazem esse demônio do sal. Tira o sal, tira o sal, tira o sal.
E na verdade, doutor Danilo, pelo que o senhor está falando, a hipertensão arterial, ela tem vários fatores. É multifatorial, Rafael. Então não é só o sal, tira o sal para quê só? Aí ele continua fazendo um monte de coisa. Ele não tem uma vida ativa, não faz exercício, a alimentação dele é horrível, mas ele culpa só o sal. Pois é, então assim, não adianta gente atribuir uma coisa só, é um conjunto de fatores. Né? Se o indivíduo ele está com a vitamina D baixa, o magnésio dele é baixo, ele vai ter uma tendência a ter hipertensão só por causa disso. Agora, se o cara toma Coca-Cola, se o cara fica o dia todo assistindo televisão sentado, entendeu? Ele só vive estressado. Rodrigo, ele pode zerar o sal o dia todinho, não tem jeito não. Não é o sal, é um conjunto de fatores, entendeu? Verdade. Mas, como o doutor disse, às vezes a gente coloca... Somos acostumados a essa cultura de encontrar o culpado, né? E aí, eu tirei tudo ali, mas às vezes a pessoa tem uma vida muito descompensada. Então, Rafael, respondendo a pergunta dele, eu não vou assim contradizer o meu colega, né, que é um nefrologista. Eu não sei qual é a situação real dele. Teria que ver o contexto da obra para ele ter orientado, né? Mas numa condição assim bem simples, bem tranquila, talvez não precisasse não precisasse tomar o bicarbonato se fosse uma conduta expectante, somente. Ivani, lá de Pirpirituba, diz que é um médico especial que todos os dias acompanha quando está ouvindo a gente, as entrevistas, e agradeço a Ivani. Tem muitas perguntas que vão chegando e eu quero agradecer a essa audiência, que é muito grande. Mas agora, doutor Danilo, eu quero dizer como lhe encontrar. Porque, Martins, doutor Danilo, você esteve lá, ele investiu num espaço muito bonito, muito aconchegante, que deve ser usado por você, pela sua família, pela região. Não só Guarabira, mas a região. A clínica que fica por trás da Catedral de Guarabira, ela é uma clínica hoje modelo, um espaço muito adequado, com salas muito boas e grandes especialistas. O doutor Danilo é um deles, mas tem outros especialistas que atendem lá. Equipamentos, alguns procedimentos que ali já temos condições de fazer. Então, doutor Danilo, explica um pouquinho como é o funcionamento da clínica e como as pessoas podem lhe encontrar para fazer, não só o senhor, mas outros especialistas também, né? Bem, Rafael, a gente montou a Clean com muito suor, muito trabalho, né? Então a gente começou bem pequeno ali na frente da casa, quase aqui em frente à Rádio Rural, né? E também a Guarabira FM. E aí aos pouquinhos Deus foi abençoando e a gente conseguiu comprar uma casa ali por trás da catedral. Então nós construímos a Clean com esforço do meu trabalho, do trabalho da minha mãe. Então é uma empresa familiar. Eu digo empresa porque de fato é uma empresa, né? Uma clínica, mas contemplando os nossos pacientes, de forma que a gente criou um espaço que seja agradável, que seja acolhedor, para receber as pessoas, as famílias, de um modo muito especial, Rafael. Como você falou, lá nós não temos apenas a mim. Muita gente acha que a clínica é Dr. Danilo e é só ele. É tanto que eu nem botei meu nome na clínica. Tem clínica aí que tem o nome do médico, né? Eu não botei meu nome, eu botei o nome Clean. Clean significa clínica integrada. Então, integrada com outros profissionais. Então, nós temos profissionais extraordinários lá. Nós temos a doutora Aline, que é psiquiatra, é uma médica espetacular. Ela é uma médica, Rafael, ontem eu saí de lá. Eu dormi na clínica. A doutora Aline saiu de lá de 11 horas da noite. Porque, eu estava lá, ela passou 1 hora com o paciente conversando. Veja como essa médica, ela é cuidadosa, entendeu? Nós temos o nosso doutor Eliever, né? Ele é o neurologista lá. Ele não é só neurologista, ele é neurocirurgião. Então o cara é espetacular. Nós temos dermatologista, nós temos cardiologista. Então os médicos que entram na clínica, eles passam no meu crivo. Então são pessoas que antes de entrar, eu preciso olhar para eles, eu preciso entender se vale a pena, se são profissionais comprometidos. Nós temos Rogério, que é nutricionista, não é? Então assim, Ivan Clécio, que é um cirurgião, urologista aqui da região de Belém, um médico extraordinário, dá plantão no trauma, dá plantão aqui, opera muito, dei plantão aqui no regional com ele. Então, são pessoas que agregam muito. Nós temos alergologista, Rafael.
Então a clínica, graças a Deus, Deus abençoou, a gente vem prosperando para a honra e glória do Senhor, não é? E ajudando as pessoas, e dizer que a Clean é uma clínica que é feita para você, que é feita para a sua família. Inclusive, nós estamos desenvolvendo um plano assistencial muito semelhante a um plano de saúde, a um valor que vai caber no bolso. E lá você vai ter acesso a como se fosse um hospital. Lá você pode tomar o soro, lá você vai ser acolhido com a sua família, lá vai ter um local para você fazer um exame de eletrocardiograma de urgência. Então são várias coisas num ambiente muito agradável. Eu convido você, se não for para uma consulta, para conhecer a nossa clínica, Rafael. É verdade. E em breve nós estaremos lançando esse plano que vai te dar acesso a alguns, né, quase todos os serviços da Clean, e também alguns exames e alguns pequenos procedimentos lá. Na hora certa do lançamento nós vamos explicar como aderir, os valores, bem certinho para que você tenha saúde. O que a gente quer é isso. E é tão bom quando a gente precisa, tem aquele plano mínimo que a gente sabe que cabe no bolso da região aqui, né, a maioria das pessoas podem pagar, e elas, quando precisam, não vão ir para um determinado lugar que às vezes não é bem atendido. Então vai ter acesso a um atendimento de qualidade, de bons especialistas, e esses serviços estarão na Clean, muito em breve. Mas por hora, faça o acesso. Nós temos um canal de dúvidas, de tirar dúvidas, de agenda, de dias, de horários, que está à disposição através do Instagram da Clean, aqui em Guarabira, e também do nosso WhatsApp, que já é muito tradicional. Você pode acessar o 988715240, que é o nosso WhatsApp. Você pode chamar lá, as meninas vão lhe atender, vão indicar: olha, o doutor Danilo está hoje tem alergologista, hoje tem psiquiatra, hoje tem, enfim, você vai questionar lá e elas vão encaminhar, vão fazer o agendamento, tudo certinho. Então vale a pena cuidar da sua saúde com a Clean e conhecer, como disse o doutor Danilo. Se você não vai fazer uma consulta, está bem, tudo ok, faça uma visita, conheça e você vai ver. E em breve nós também estaremos anunciando algumas outras atividades lá no espaço da Clean, muito em breve. Vamos ter o nosso espaço de vida mesmo, de propósito, de sentido da vida, que vale muito a pena reunir pessoas para a gente discutir sobre o presente, o futuro, discutir sobre vida, pensar, analisar com os profissionais capacitados que a Clean tem. Enfim, queremos favorecer a vida, né? Isso é muito importante. Verdade, Rafael. E vamos estar juntos. Doutor Danilo, muito obrigado. A gente deixou uma série de recados aqui. Espero que as pessoas cuidem de sua saúde, né? Rafael, eu que agradeço, né, o espaço. Eu peço que Deus abençoe cada ouvinte que se dedicou aqui hoje no seu tempo, né? E estamos à disposição, Rafael. E agradeço também imensamente aqui, de coração, a vocês da Guarabira FM. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, levando informações de qualidade, né? Que é um serviço de utilidade pública, na verdade. E as pessoas são muito abençoadas por essa rádio, pode acreditar. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Danilo. E vamos seguir. Martins, portas abertas para você lá, viu? Volte o quanto antes. Conexão Regional está no ar.